Kélia, estamos aqui já com alguns boa tardes aqui nos comentários, né? A Rosana está com a gente, Elis Regina. Meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Eu quero dar as boas-vindas para a Kélia. A Kélia está com a gente no projeto Viva a Vida desde 2010, desde do pensamento desse projeto, você já estava aí à frente dele, né, Kélia? Quero que você se apresente, que você fale um pouquinho dessa trajetória e desse desejo no início de ter esse projeto de contato com os associados, com Viva a Vida. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Kélia Bianco Silva. Minha profissão primeira é psicologia e a segunda profissão, artesã. Vamos pensar assim, no decorrer da vida, ela vai colocando coisas para a gente que, apesar de poder parecer percalços, na verdade são oportunidades, né? Ou apesar da gente pensar assim, ó, isso vai dar trabalho, isso vai ser difícil, ou isso não vai dar certo. É tudo uma questão, eu diria, de ângulo. Como que você vai olhar para isso que está sendo proposto para você, né? E é muito interessante porque, às vezes, o Viva a Vida, ele veio, eu ainda estava na docência, né? E aí você fica pensando assim, de que maneira aquilo que você faz pode ser útil para alguém, né? Não só para um ensinar técnico, mas um ensinar técnico prático, onde realmente vai fazer um sentido. Sentido para quem está ensinando, sentido para quem está aprendendo e sentido para quem está recebendo. E uma das premissas que eu sempre carreguei comigo foi: para onde você for, se não for para levar algo melhor, deixe como está. Então, isso eu sempre falava para os meus alunos: em todo lugar, tudo, por onde a gente for, é possível a gente tirar um aprendizado. Então, por onde vocês forem, façam o melhor de vocês. E aí, a gente tinha, né, campos de estágio, e eu também vim da área de treinamento, na parte organizacional, da psicologia organizacional, e a parte de capacitação, qualificação. E nós iniciamos um estágio na Aparo, onde foi possível perceber que, às vezes, a dificuldade de inserir o associado no mercado de trabalho estava relacionado também à parte de formação educacional, né? Assim, ó, quanto que eu conheço. E aí, pensando por esse aspecto, veio um sonho. Falei, gente, tem tanta pós-graduação, tem tanto curso técnico, por que não pensar em alguma coisa que capacitasse, né, as pessoas para elas estarem mais fortalecidas no mercado de trabalho? Te apresentei a ideia, né, nós conversamos sobre, e por uma feliz coincidência, você também já tinha pensado sobre isso. E a Denise, que está sempre à frente aí com a gente, mais que concordou, e a gente foi elaborando a ideia do Viva a Vida. Primeiro foi a escolha do nome, a escolha da logo, tá aqui, ó, foi um aluno nosso que desenvolveu uma logo bem bonita, né? E o Viva a Vida, no sentido mesmo de celebrar a vida, de viver a vida, e que tem a ver hoje com o tema nosso da nossa live. E aí, diante daquilo que nós fomos conduzindo, foi sendo possível perceber que era necessário ajustar, que não tinha como ser do jeito que a gente queria, mas tinha como ser do jeito que era possível. E é claro que aí entra uma característica, né, que tem horas que não dá para você bater de frente com o muro. Às vezes você vai ter que recuar, olhar ele diferente, né? Ou vai ver como que você pode escalar, ou vai ver se aquele é o melhor jeito. E aí nós fomos amadurecendo. E o Viva a Vida saiu, né? Inicialmente ele era no sábado o dia inteiro, lembra? Tinha até almoço. Né, o pessoal ia, ficava, alguns não podiam ficar, iam embora, outros chegavam à tarde, mas era assim, uma alegria, a gente terminava ali pelas 4 horas da tarde.
Só que também foi sendo possível entender que não tinha como continuar deste jeito, em função da carga horária muito extensa. Aí nós optamos, decidimos por ser aos sábados pela manhã. Caminhamos aí um longo período no sábado pela manhã, uma delícia. Várias pessoas que participavam, tanto enquanto associados, quanto estagiários, palestrantes, nós. Era uma festa, um belo um café da manhã, né? Boas confraternizações e tal. E veio a pandemia. Chegada a pandemia, tivemos que mais uma vez recuar. Como fazer? E assim, Rose, particularmente, eu acredito que a gente só não dá jeito para a morte. Essa quando chega, certo? Você pode estar linda, maravilhosa, rica, poderosa, você pode estar do jeito que você for, mal arrumada, ter acabado assim, sabe quando você arruma a cozinha, lava a roupa, tudo estrangueirada e, né, de tanto cansaço, mas se ela chegar, ela chegou. Mas tirando disso, há sempre uma forma da gente fazer alguma coisa diante daquilo que a vida nos oferta. E aí as lives foram aparecendo. Ficamos um período, acho que uns 6 meses, né? Sem. E logo, Kélia, vamos na live, vamos na live. Começamos com as lives. Fizemos um ano de live onde só o palestrante falava, né? E às vezes a gente interagia, mas tem esse delay, né? Às vezes a pessoa perguntava, só daí um tempo que a gente via, ou não dava tempo de ver e tal. E agora tem o quê? Umas 4 lives que a gente está trabalhando assim, e é um prazer imenso. Tá aí eu e a Rose, assim, tão pertinho, eu com os associados. Como é que o pessoal tá aí, Rose? Como é que Estamos tá essa aqui galera? com várias pessoas online já fui colocando na tela aí muitos boa tardes, Ah, que para delícia. a gente deixasse o registro aqui das pessoas que estão com a gente. Acho que você conhece esse moço aqui, ó, Kélia. Ah, conheço. Esse é meu parceiro há 47 anos, Rose. Que 6 coisa de linda. namoro, 42, perdão, 6 de namoro e 37 de união matrimonial. Que É legal. muito chão. Que legal. E eu vou até fazer um paralelo com a live, né? A questão da vida, né? Não é só mar de rosas, não são só flores, né? Mas tudo que a gente põe na balança são as coisas boas construídas, e isso sustenta a gente nessa trajetória aí de 42 anos juntos. Não é pouca coisa, não. Uma pessoa de 42 anos já tem uma idade bacana, né? Eu normalmente me norteio por isso. Né? Eu falo Sim, assim, ó, 42 anos é muito tempo de vida junto. Mas é que muito bom. legal. Que coisa Que boa. Você bom que o estava pessoal falando está chegando. um pouco mais cedo que ele que cuida das plantas, né? Que ele que é o jardineiro da casa. Ah, é ele. E que mão boa que ele tem para jardinagem, sabe? Eu falo assim, ó, não é todo mundo que tem, não, sabe? Eu consigo caminhar, mas eu acho que a dele é bem mais especial. Que legal. Kélia, É, você falou trouxe esse resgate, né, da história do Viva a Vida e da experiência isso, nossa online, inclusive, e do tanto que tem sido proveitoso. Eu acho que tem uma vantagem em relação ao Viva a Vida online, que é a possibilidade da gente encaminhar o link para outras pessoas, para que outras pessoas participem, outras pessoas assistam. Então, eu vou colocar aqui nos comentários o link dessa live agora. E ótimo. vou pedir o pessoal aí para compartilhar essa mensagem, convidando outras pessoas para estarem com a gente, né? Convide, manda lá no grupo da família, vai ser uma tarde muito gostosa, vai ser uma conversa muito proveitosa e de crescimento para muita gente. Tenho certeza que se você convidar, outras pessoas entrarão aqui para estar com a gente. E agora Exato. vamos lá. O tema de hoje. A vida é uma dádiva. Honre-a. E quero que você fale. Quero te deixar falar um pouco sobre o assunto, Kelly.
Antes de iniciar, agradecer mais uma vez estar aqui. Para mim é uma honra, assim, olhando para aquilo que a gente está fazendo aqui agora, eu, às vezes, quando ficava lá nos preparativos, eu falava assim, gente, o pessoal às vezes não consegue entender, né, a responsabilidade que é estar aqui, porque quando você diz desde 2010 isso existe, e a gente faz isso procurando sempre com o maior carinho e responsabilidade, no sentido de que realmente gere frutos para quem está ali participando. E a gente tinha um lema, né? Se você está gostando, convide mais um, mais dois, mais três, isso era até no nosso presencial. E se por alguma coisa, ou algum motivo, alguma coisa não está ficando legal, tem os contatos da Aparo, né? Manda mensagem para a gente ver como que nós podemos melhorar. Porque eu penso que a vida é isso mesmo, tá aí, você vai fazendo, e nos é permitido melhorar. Não nos é possível apagar o que foi feito, né? Nem mesmo na nossa vivência do dia a dia, mas é possível a gente repensar e redirecionar. Então, fica aí o convite e os meus agradecimentos à Aparo, à Rose, à Denise, ao Pablo, à equipe nossa do Viva a Vida, a Marli, que está entrando agora para somar com a nossa equipe, o meu carinho, o meu respeito pelos associados, que isso aí, assim, é uma coisa que eu trago no meu coração. E mesmo às vezes a gente não estando presente, assim, ou em live ou no dia a dia, o meu pensamento, em vários momentos, ele chega até onde a gente construiu toda essa relação. E aí a gente vai para o tema nosso específico, e foi até pensado, né, a gente tem tido uma proposta de estar conectando os nossos temas com algumas coisas que são colocadas no nosso espaço social e que demanda de nós algumas questões. E uma delas é a própria questão ligada ao setembro, né? E o setembro, ele é um mês que está com a proposta de se trabalhar a questão do suicídio, ao Setembro Amarelo, tendo em vista as coisas que vão, né, surgindo dentro daquilo que é cada ser humano e dentro daquilo que cada um consegue lidar com a vida. Como o Viva a Vida, ele veio para a gente pensar na celebração da vida. Estamos aí prestes a uma primavera florida, cheia de cores, flores, né, formas. Então, nós pensamos assim, de que maneira nós podemos compreender que a vida é uma dádiva e a gente pode honrar? E é claro que, na condição de psicóloga, eu pensei em várias coisas, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando naquilo que é a nossa vida no dia a dia. Inclusive, uma das coisas que eu tinha proposto como tema, e até, assim, poderia soar meio estranho, mas eu particularmente acredito que nós devemos, diante daquilo que são os enfrentamentos das questões nossas do dia a dia, compreender alguns elementos. E aí eu vou começar por aqui, pela primeira ideia que me veio. Até nós brincamos, né, eu e Rose, a gente vai conversando para elaborar essa live. E assim é com todos os nossos convidados. Aí a primeira coisa que eu pensei, no fundo do poço, me encontrei. Bom, a gente pode pensar nessa frase por duas, ou mais, né? Mas eu vou aqui colocar duas que eu penso. No fundo do poço, eu me encontrei. É como se eu estivesse no pior lugar do mundo. Mas eu também posso pensar, no fundo do poço, aonde foi o tempo mais difícil para mim, eu me encontrei, porque ali também eu posso me deparar com as minhas potencialidades, entende? É como se assim, o sapinho quando colocado na água fria e ela vai aquecendo, ele morre cozido porque ele vai se adaptando ali do jeitinho dele, na onde é mais confortável, mas ele não encontrou aquilo que era o melhor, que podia levá-lo a sair daquela situação. Né? Então, às vezes, a gente procura o conforto de todas as formas, conforto físico, conforto espiritual, conforto mental, social, e com muito medo de estabelecer novas conexões.
Então, às vezes, quando a vida nos coloca num lugar tão difícil, eu acredito, e há estudos, e aí eu não vou entrar nessa parte teórica, tá certo? Mas há estudos, em diferentes áreas do saber, que mostra também que é por meio dessas dificuldades que a gente vai exercitar novas habilidades, novas competências, novos talentos, coisas que a gente nem imaginava que tinha, né? Então, pensei nisso. E aí surgiu uma ideia, que uma coisa muito assim interessante dentro do Viva a Vida, né, e dentro da live, viver é uma dádiva e ela deve ser honrada. A vida, né, o que pressupõe você estar vivo? Estar vivo é uma característica ou ela é uma condição dos organismos que podem, tá certo? Ter aí um período onde ele nasce, ele cresce, se desenvolve e ele morre. Então, o que faz a diferença entre um ser vivo e um não vivo é essa possibilidade que ele encontra de estar nascendo, nascer, se desenvolver e ter um fim, tá certo? Uma das coisas que a gente tem discutido muito, e assim, é tão interessante porque eu às vezes até me pego olhando mais por isso, não só pela idade que eu vou trilhando, mas por coisas em família que a gente vai alcançando, né? Eu sei que os seus pais já têm mais de 80, os meus pais têm mais de 80, né? E isto é uma coisa que é inerente ao ser humano. E às vezes a gente tem muita dificuldade para tratar essa questão de que um dia nós, na finitude, podemos concluir esse ciclo. Mas o que nós deixamos, né? Então, eu me lembro muito de uma cena daquele filme O Rei Leão, o primeiro, aonde o filho foge porque ele vê o pai sendo morto, né? E ele se sente culpado por isso. E aí o macaco leva ele até um certo local e diz para ele que o pai ainda vivia dentro dele a partir daquilo que eram os valores, eram os amores, os aprendizados, né, os hábitos, os costumes, que então ainda tinha muito dele dentro. Então nós podemos, ainda assim, após o fechamento do nosso ciclo de vida, deixar muita coisa boa para aqueles que aí tiverem a oportunidade de conviver com a gente. Então, a vida, ela é interessante no sentido de que não é tudo que pode ser vivo, né? Nós temos o que não é e nós nos incluímos enquanto seres humanos, nós fazemos parte daquele grupo que tem essa capacidade, é uma característica que nos é dada. Então, fica assim, ó, como é que nesse processo meu de vida, do meu nascer, eu vou falar da minha concepção, né, até o fechamento do meu ciclo, como é que eu vou estabelecendo essa linha do tempo? Sendo que, apesar da nossa inteligência, apesar da nossa capacidade de memória, nossa capacidade de aprendizado, a gente consegue, até o tempo presente, ter expectativas sobre o futuro, mas a gente não consegue predizer o que vai ser do nosso futuro. Isso é fato. Então, o que eu posso? Mediante o meu passado, tudo aquilo que eu construí e que não dá para ser diferente, já foi construído. Né? Eu não apago, não é igual um exercício que você vai lá e apaga, não é igual uma roupa que você faz, desmancha a costura e... Não. O teu passado, ele vai te acompanhar. E aí, nesse caso, para que ele me serve? Ele me serve de aprendizagem. Ele me serve de compreensão daquilo que eu fui e daquilo que existe em mim. A partir disso, como que eu posso viver esse tempo presente? Então, tem coisas no meu passado que eu posso não gostar, ou porque aconteceu, ou porque eu queria que tivesse acontecido. Mediante isso, como é que eu posso, no tempo presente, me reorganizar
e trabalhar dia a dia para que esse futuro, que eu não sei como que vai ser, ele possa ser delineado de uma forma diferente. Não sei se eu estou me fazendo compreender dentro daquilo que é o sentido da palavra vida. Né? E aí, eu me pergunto, tá? E aí para quem está participando, como é que eu estou conduzindo o funcionamento da minha vida? Tá certo? Como é que eu estou conduzindo a minha existência? E é tão interessante, Rose, que Rose quem está aí participando, né? Não é só a Rose, não. E deixa já eu pedir um favor. Eu tenho para comigo uma coisa que eu venho carregando há algum tempo, que é estudar, a gente aprende, mas a gente aprende muito mais quando a gente tenta colocar em prática. Às vezes pode ser que num primeiro momento não dê certo, né? Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Eu nunca fiz bolo, pode ser que o primeiro bolo saia beleza e pode ser que também não saia. Mas só a prática é que me permite. Então, eu estou falando disso pelo seguinte: quantas lives, quantos encontros nós já tivemos e quantas outras informações boas, né, que podem nos auxiliar, estão aí nas redes sociais, e que isso pode fazer com que eu consiga ir trabalhando a mim mesma e consiga ir melhorando a mim mesma. Entende? Isso eu acho que tem a ver, inclusive, eu estava guardando o comentário aqui para postar depois, com o comentário da Viviane, perguntando, nesse tempo todo de Viva a Vida, qual foi o tema e o palestrante que mais marcaram a história da Aparo, né? Mais marcantes. E foi uma coisa que a gente comentou enquanto a gente preparava essa live, né, Kélia? Quanta coisa linda já aconteceu e a gente não tem registro por ter sido só no presencial, por ter acontecido naquele momento. É claro, constrói a pessoa que está presente, começa a fazer parte da gente aquele aprendizado, mas a gente não tem registro dele para indicar para alguém, para encaminhar para alguém ou para assistir de novo e para ter novamente esse conteúdo fazendo parte aí da nossa história. Então, fica essa vantagem do online aqui, a gente poder rever, a gente poder destacar pontos importantes, a gente poder conferir, né, se a prática está sendo de acordo com aquilo que foi orientado, que foi ensinado. Então, é só uma observação aí nesse sentido. Quem fez essa consideração foi a Viviane? Não. A Viviane. Viviane. O que eu acho interessante mediante, Viviane? Fica aí para você e para quem está participando, eu acho que é interessante pensar. Às vezes a gente pode não ter, assim, um tema ou um palestrante. Pode, né? Assim como pode ter. Mas vamos pensar assim, de tudo isso, para quem participou por várias vezes, por quem participou por algum tempo, ou para quem está participando, o que isso está fazendo sentido para mim? Certo? E é tão interessante isso, sentido, porque sentido é como se fosse, está me proporcionando, em algum momento eu vou falar sobre isso, mas assim, isso faz sentido, isso me dá alguma direção, ou isto mexe com os meus sentidos, certo? Então, mexer com os seus sentidos, às vezes, ele vai te trazer assim, tá cutucando ali, presta atenção no que está sendo dito. Se isso mexe com você, por quê? O que é que eu posso aproveitar em relação a isso? Né? Tem uma questão que talvez seja, eu vou falar disso por agora, porque para que a gente não deixe para o final, né? Quando estamos aqui, não significa que a nossa vida seja uma perfeição. Né? Então, quando eu dava aula de psicologia, falava, gente, quando eu estou lá na minha casa, eu sou mãe, eu sou esposa, às vezes, tudo que eu sei de psicologia eu não consigo aplicar na minha vida. Então, às vezes, o fato da gente estar aqui, né,
tendo boas articulações de fala, significa que a gente se preparou para isso, mas que não é sempre assim. E que a gente tem que se permitir também, né? Não existe uma perfeição. Então, na nossa vida, ela é feita de coisas que são boas e são ruins. Eu tenho coisas que são boas e que não são tão boas, mas que isso me constitui, né? E aí o cuidado, porque às vezes a gente olha para a vida do outro, né? A gente fala assim, a galinha do vizinho é sempre mais gorda, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Porque às vezes eu estou olhando, valorizando tanto o que é do outro, que eu estou esquecendo de valorizar o que é o meu. Ah, eu quero colocar agora o comentário do Nardélio aqui, que fala sobre isso. Olha que legal, o passado é um grande professor. É através dele que sabemos o que podemos ou devemos fazer no presente. Nardélio, nosso agradecimento. O meu, da Rose. Olha, você tem sido uma pessoa de bênçãos para nós, tá? E realmente passar. Eu vou só fazer uma ressalva na sua fala, Nardélio, mas não é uma ressalva de correção, não, é de reflexão. O que você falou realmente tem todo um sentido, mas é preciso que a gente se permita olhar para esse passado. Eu fico imaginando, porque a gente já viu livros sendo escritos a partir de uma história real, filmes sendo produzidos a partir de uma história real, e a nossa vida, ela é digna de ser escrita, de ser filmada, no sentido de tudo que a gente precisou desbravar para estar onde a gente está, né? Então, quando fala assim, ó, vida, honra, porque eu pulei a dádiva, tá? Não esqueci da dádiva, não. Tá certo? Mas o ato de honrar, porque honrar é uma coisa nobre, que exige esforço. Então, levantar todos os dias e acordar e partir para aquilo que você vai fazer é difícil, não é uma coisa simples. É um exercício que você precisa se permitir, e para isso você, de alguma forma, tem que ter um objetivo pessoal, uma demanda pessoal, algo que você queira realmente produzir. Então, igual eu falei assim, ó, por onde você for, que você leve o seu melhor, tá certo? Todos os dias eu tento levar o meu melhor, não significa que com isso eu consiga, mas todos os dias eu tento levar o meu melhor, tá certo? Eu não estaria sendo justa com aquilo que foi a dádiva que eu recebi, aí nós vamos falar um pouquinho disso, sendo que gratuitamente foi me dado a vida, está aqui, como que eu posso vivê-la da melhor forma possível, né? E quando eu falo de dádiva, dádiva é um presente que foi dado sem alguém que quis fazer um mimo para você. E aí eu fiquei questionando, isso serve como questionamento também para quem está participando. Quando a gente dá um presente para alguém, a não ser que a gente está usando o nosso lado mais perverso, tá? Que pode ter, tá certo? Eu posso dar um presente para alguém, tentando de alguma forma falar assim, eu vou dar uma sacaneada com ele, entendeu? Mas quando a gente pensa num presente, se eu estou dando um presente ou recebendo um presente, qual que é a expectativa que a gente tem? De coisa ruim? O sentido da palavra presente não é esse. Não é? Às vezes a gente até ganha o que a gente não quer. E aí eu penso assim, às vezes o valor do presente não está no objeto, mas está no gesto. Por quê, gente? Tem pessoas que são extremamente espontâneas, amorosas, sorridentes, né? E já tem pessoas que não, elas são mais reservadas, mais fechadas, mais sérias. Então, como que é esse trânsito nas diferentes pessoas que aí a gente convive? Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de dar presente. Eu sou uma delas. Eu tenho dificuldade. Por exemplo, vou dar um carro para a Rose. Tá certo, Rose? Vou te dar um carro. Beleza? Aí, eu dou o carro. Aí, e ó que um carro tem um valor financeiro grande. Só que eu fico assim, ai, gente, será que a Rose gostou?
Era essa marca? Era essa cor? Então, eu não coloquei um presente pequenininho só para vocês entenderem da dificuldade. E tem gente que, não, ela dá aquele presente. Então, o que é interessante? Quando a gente dá ou recebe algum presente, qual que é a nossa expectativa? De agradar, de ser agradado. O que é a vida? Se a vida é um presente, como que eu estou agradada com aquilo que eu recebi? A dádiva, ela vem espontaneamente. E aí eu vou colocar aqui um questionamento, porque às vezes a gente ganha um presente que não é exatamente aquilo que a gente queria. Tá certo? Mas o que eu posso fazer para que esse presente tenha um valor para mim? Então, talvez aqui esteja colocado para nós os desafios da vida. Às vezes, a minha vida não é exatamente aquilo que eu queria. Mas o que eu posso fazer? Como eu posso fazer alguma coisa para fazer com que essa vida chamada presente faça um sentido para mim? Tem gente que fica tentando fazer o quê? Viver a vida do outro. Copiar o outro. Ao invés, aí eu acho que eu considero que é um ponto chave, sabe? Que se você virar, vai fazer outro sentido. Ao invés de eu olhar para mim. Tá certo? Geraldo... Opa, agora fugiu. Vou falar só Mandela, porque o primeiro nome eu ia falar Geraldo e agora fugiu. Nelson. Mandela. Oi? Nelson Mandela. Nelson. Mandela diz que de nada me acrescenta eu diminuir aquilo que eu sou. Que muito mais é rico quando eu deixo a minha luz brilhar. Porque quando a minha luz brilha, eu possibilito a outras pessoas terem as suas luzes brilhantes também. E quanto mais luz brilhar, mais talento aparecer, mais coisas boas vierem, melhor a gente pode construir aquilo que está ao nosso redor. Então não adianta eu me fazer de menor, mais coitadinha, mais vítima, não adianta. Muito embora, gente, eu sempre vou colocar como ponto de reflexão. Existem momentos na vida que nós estamos assim. Mas se a todo momento da minha vida eu me encontro assim, urgente, não é agora não. Acabou a live, você corre atrás. Eu preciso rever algumas coisas. Entende? Não é assim, ó, hoje realmente eu tô desanimada, tô de baixa astral. Beleza. Amanhã eu tô desanimada, tô de baixa... Opa, quanto que isso perdura? Então, eu estou falando de frequência, o quanto isso é frequente. Ou então, o quanto isso é intenso. Quando eu vou falar de intensidade, eu vou falar sobre, por exemplo, a diferença de um choque de 4.000 volts e de 8 amperes. O ampere é bem pouquinho, é aquele choquezinho que às vezes a gente leva ali no chuveiro, tá certo? E o de 4.000 volts é aquilo que você leva quando você grudar no fio de alta tensão das iluminações. É muito diferente. Então, o intenso, o que seria um intenso aqui para a gente prestar atenção e que às vezes a gente não presta? São perdas que nós temos, né? Então, às vezes, grandes perdas, elas mexem muito com a gente. Muito. E começa com perdas de entes queridos, pessoas que a gente gosta. Então, dependendo, é hora de procurar ajuda, tá certo? Ou então a descoberta de um adoecimento mais sério, mais delicado, né? Então, isto aí é a intensidade. Agora, a frequência é quanto tempo isso vai se dando na minha vida. Por quantas vezes isso vai acontecendo. Então, se está acontecendo com frequência, está na hora também. Terminou a live, deixa eu reorganizar minhas ideias, né? E não sai dando tiro para todo quanto é lado, não. Mas vamos pensar, que tipo de ajuda eu posso ter?
tá certo? Um ponto que, dentro disso, Nardelli está aí. Quer falar alguma coisa? Não, só comentar, só coloquei mesmo aqui o comentário dele, né, que acabou de chegar aqui para a gente, e a maior dádiva recebida, né? A melhor forma de contribuir, tentar contribuir para que os outros também façam isso, também vivam intensamente. Nardélio, e aí lembra que você falou da aprendizagem, que o passado é um professor, a nossa vida também, falo que nós somos todos eternos professores, e nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu vou colocar aqui, ok, Laí é minha irmã, que chique. Valeu. Tá longe daqui, não tá aqui em Uberlândia, não. Para quem nós estamos, né? Quanto de responsabilidade nós temos perante a nossa existência, por nós e pelo outro, mas começa por nós. Não adianta eu querer destratar a mim para agradar ao outro. E quanto mais eu me conheço e me permito algumas coisas, mais eu também consigo compreender que esse outro é diferente de mim. E são essas diferenças que vão construindo aquilo que vai dando sentido, significado. Porque às vezes, se a gente conversa, por exemplo, com alguém que viveu uma situação semelhante à nossa, e ele traz a forma como ele lidou, como que ele vivenciou aquela experiência. Às vezes, aquilo me chama a atenção para algumas coisas. Então, isso vai fazendo o quê? Vai sendo tecido, e diante da nossa existência, a minha ou do outro, quanto que a gente consegue melhorar. Então, é interessante trocar experiências? Sim. Qual que é o cuidado? Porque eu não sei se está sendo observado, para um ponto existe um contraponto, né? Qual que é o cuidado? Porque a gente também vê coisas ruins. A gente vê pessoas dizendo assim, eu quero, como que eu poderia pensar? Eu quero fazer alguma coisa com o meu chefe. E aí eu começo a escutar pessoas que foram capazes de fazer alguma coisa até que o seu chefe fosse destituído daquele cargo. Então, tem coisas que eu estou me organizando para o lado positivo, que é onde mais eu penso, né? Até brinco que, de certa forma, o meu mundo é muito colorido, tá, gente? Eu amo cor, amo. Na minha família, quando eles veem alguma coisa, eu brinco, tá chegando a época, eu falo assim, se eu pudesse, eu seria uma árvore de Natal, eu ia pôr um pisca-pisca, porque eu acho bonito, cor eu acho bonito. Então, eu falo assim, eu olho por esse prisma, né, daquilo que pode ser o bom. Se às vezes o ruim chega muito perto de mim, eu falo, opa, pera lá, não, aqui já deu, vai embora, porque aqui você não vai ter muito espaço, não. Mas às vezes a gente tá com aquelas nuvens, né, raios, trovões, morcegos, dizendo assim, ó, né, sabe aquela vozinha que tá falando para a gente fazer o que não é o melhor. Então, a gente também precisa saber com quem é que nós estamos conectados, mas isso que o Nardelli falou é interessante, quanto de responsabilidade a gente tem diante desse universo, né? E vou usar já até aproveitar aí, que eu acho que é uma dica para a gente, para as próximas lives, nós precisamos cuidar mais desse universo, gente. É uma questão no sentido de que a gente tem uma forma de expressar as coisas, e eu acredito que isso tudo tem a ver com a nossa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, porque eu estou atribuindo ao outro essa capacidade. E onde que está a minha responsabilidade sobre isso? Eu ia falar, essa capacidade ou essa responsabilidade, né? Não é? Fácil não é, não é, tá certo? Eu tenho acompanhado algumas lives que eu gosto, né, de pessoas que fazem com que eu reflita, que me trazem assim para um ponto maior de equilíbrio, de discernimento. Mas eu fico pensando assim, gente, para essa pessoa ficar na live, como que ela fica, né? O quanto que ela tem que se preparar, quanto que ela tem que trabalhar. Então, assim, ó, você fala, tá tudo lindo e maravilhoso. Não, sempre existe um esforço. Você abriu mão de alguma coisa, tá certo?
Vou voltar um pouquinho dentro daquilo, falamos da questão da vida, o que é a vida, né? E olha, gente, isso que está sendo oportuno para nós hoje é um pedacinho. O Titanic, quando ele afundou, não foi porque ele bateu no iceberg, na ponta que a gente vê. O iceberg, a maior parte dele está submersa. Então, às vezes, a ponta do iceberg, se a gente for pensar de 0 a 10, é 2. 8 está debaixo. Então, foi ali que quebrou o casco. Tá certo? Então, o que nós estamos conversando hoje é um pedacinho. Quantas lives lá atrás existiram que, se a gente for fazendo conexão, a gente vai vendo que o universo da vida é amplo, né? E ele é a cada dia. Ô, Kelly, a Elisa fez um comentário e tem a ver com o que a gente conversou um pouquinho antes na preparação dessa live, né, durante a semana. Olha que interessante. Às vezes tenho a sensação que não vivo minha vida porque sirvo mais aos outros que a mim mesma. Isso parece que se tornou uma obrigação. Tá. Existe, dentro daquilo que a gente concebe enquanto conteúdo de valor, na verdade, assim, eu vou fazer lá e vou voltar no que foi colocado. A palavra valor vem do latim valere, que ela tem ali o esforçar-se para. Então, tudo aquilo que a gente valoriza, a gente se esforça para. Nós pegamos os objetos, pessoas, situações e atribuímos a eles valores que nos são importantes. Tá certo? Então, por exemplo, o valor de um pai. Às vezes, eu atribuo ao pai um valor porque ele tem um sentido para mim, mas para outra pessoa pode ter outro sentido e não ter o mesmo valor, tá certo? Então, quando ela traz disso, nós vamos pensar em eu vou falar 2 nomes, porque Schwartz era um estudioso de valores, eu particularmente aprecio esse estudo, tá? E ele falava em hierarquia de valores. Como se no decorrer da nossa existência, ou na construção da nossa existência, nós tivéssemos uma hierarquia. Como nós somos diferentes, as nossas hierarquias, elas são diferentes. Ou mesmo sendo iguais, eu vou depositar esses valores em cada objeto, e aí os objetos podem ser diferentes. Então, por exemplo, eu escolhi minha profissão porque por meio dela eu poderia estender aquilo que eu valorizo. Outra pessoa que escolheu, por exemplo, ser mecânico, ele pode ser que tenha a mesma hierarquia minha e por meio da mecânica ele vai. Então, as escolhas ali, ou o direcionamento é diferente. Quando há, perdão que eu fui falando e o nome eu não retive. Elisa. Quando a Elisa traz isso, então eu vou pegar 2 valores, porque ela falou assim, do servir e da obrigação. Tá certo? Então, o hedonismo é um valor onde a pessoa faz as coisas para ela sentir o prazer. Tá certo? É prazeroso para ela. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela pinta uma escultura, uma tela, não necessariamente ela está pintando porque ela quer agradar alguém. Porque senão, se eu for ficar pensando no que o outro quer, às vezes eu não consigo manifestar aquilo que é meu. Então, o pintor, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar fluir aquilo que é valor para ele no sentido do hedonismo. Eu estou fazendo porque aquilo me é prazeroso. Tá certo? E existe a benevolência. Eu estou falando de 2 valores que eles estariam em opostos, tá? A benevolência é a minha capacidade de abrir mão de alguma coisa que é para mim em prol do outro. Tá certo? Quando a Elisa traz isto, ela pode estar com esses valores pertinhos. Ela pode estar fazendo o ato de servir, porque na verdade isso é para ela prazeroso. Ou ela pode estar fazendo isto de servir ao outro, porque ela considera que ela deve abrir mão de si em prol daquilo que é o outro. Qual o grande detalhe aí que
talvez fosse interessante ela refletir. Obrigação. Ela faz isto por obrigação. Ou melhor, ela está querendo entender se isto, né, já não está virando uma obrigação e não mais um ato de servir. Quem pode dar uma resposta interessante para isso é ela, refletindo sobre essa questão. Então, eu acredito que as lives têm esse propósito. Opa, lá na live foi dito disso, deixa eu caminhar um pouquinho. E às vezes essa minha compreensão vai me permitir caminhar aí por, sei lá, vou falar um período curto, até o fim do ano. Chega no final do ano, isso me incomoda de novo. Aí eu vou refletir, tá certo? Porque aquilo que é por obrigação, e eu acredito que tem a ver também com aquilo que é a nossa live, aquilo que é obrigação, ele acaba de ser, ele deixa de ser o quê? Prazeroso. Mas hoje, o tempo nosso, o momento que nós estamos vivendo, talvez, frente àquilo que é nos dito, né? Você em primeiro lugar, isto às vezes está fazendo com que a gente tenha uma conduta mais egoísta e menos de doação. Tá certo? Então, assim, é importante eu entender também, quando eu sirvo a alguém, o que de bom tá ficando para mim? Porque fica. Entende? É que às vezes a gente escutando o outro, às vezes o outro pode estar falando assim, ó, não, você fica aí que nem boba fazendo as coisas para os outros, ninguém te valoriza, ninguém te quer, só fica te usando, abusando. Faz isso não, que dia que você vai viver sua vida? Mas às vezes a minha vida tem sentido pelo fato de eu servir. Eu lembro da Ivone, que gosta sempre de usar a frase, né? Fica o perfume na mão daquele que oferece as rosas. Exato. É uma reflexão bem interessante. Estou cheia de comentáriozinhos aqui para colocar, olha. Estava com a gente desde o início, a Marli, falando que está muito feliz e honrada com o convite. Ela quer contribuir. E depois ela comentou aqui novamente o quanto é importante o autoconhecimento e o autocuidado para a nossa qualidade de vida. E aí eu acho que é bem legal a gente trazer essa reflexão aí, inclusive na fala da Elisa, né? Que não nos tira o tempo do autocuidado, do amor próprio, né? E tem um recadinho da Núbia aqui, bem legal também, olha, que nós vamos colocar limite nas nossas relações. E às vezes as pessoas são do jeito que são, porque deixamos. Quem vai determinar esse limite, né? Até que ponto, até quando ajudar ou cuidar ou me doar, esse limite precisa ser estabelecido por mim mesmo, como você já tinha falado, né? E precisa fazer essa reflexão, né? Colocar mais comentários aqui, depois eu deixo você falar sobre eles, inclusive. Deusdete, falando sobre as fases da vida, né? Ao mesmo tempo estamos em alta, nos encontramos em baixa em alguns momentos. É uma experiência única que Deus nos permitiu a cada despertar diário dentro da nossa caminhada. E ele fala da gratidão, que gratidão é tudo. Daniel, aqui, ó, estamos em 12 pessoas do Qualidade de Vida, aqui na Aparo, assistindo. Daniel, nosso muito obrigado a vocês. Que legal ter vocês aqui com a gente. Fala para o pessoal aí, que se tiver perguntas, se quiser fazer contribuições, a Kélia está aqui. Um pouquinho muito mais. Muito bem-vindo. O Nardélio falando, né? Muitas vezes quem doa sente muito mais prazer do que quem recebe. É verdade, Nardélio, que colocação sábia aí. Quantas vezes a gente vê isso em visitas a Aparo, né? A pessoa fala que veio para doar e depois no final da visita fala, nossa, eu recebi muito mais do que eu doei.
eu cresci muito mais do que eu contribuí. Essa é uma fala muito comum de término de estágio, e a Kélia esteve lá com a gente observando e coordenando, né, Kélia, tantos e tantos estagiários, e quantas vezes a gente já ouviu aí essa fala, né? E a Elisa agradecendo aí a orientação dada para ela. Muito bom. Vou começar lá na Marli, pode? A Marli falou da importância do autoconhecimento. Então, uma pergunta minha para todos nós é: no dia, um dia inteiro da minha existência, um dia, quantas vezes eu paro para refletir sobre mim mesmo? Certo? Tô falando quantas? Isso é autoconhecimento, é buscar, né? Então, se eu estou com raiva do quê? E é interessante, eu brinco assim, ó. Tá bom, vamos imaginar que você está com raiva de mim, tá certo? Com muita raiva. Se você pudesse, você me matava. Aí você fala, não aguento mais, eu vou matar essa mulher. Aí você me mata, beleza? Beleza. Aí aparece alguém na sua vida que tem mais ou menos algumas coisas que são minhas e que te incomodavam. Certo? Aí aquela raiva volta. Você vai matar quantas pessoas? Na verdade, você não tem que matar as pessoas, você tem que entender por que isso mexe com você. Aí eu consigo caminhar. Então tem coisa. Vamos ser menos drásticas, Kélia. Pensa no bloqueio no celular, né? Aí eu vou bloquear fulano, nunca mais vai conseguir falar comigo, quer ver? E aí eu bloqueio uma pessoa, mas quantas outras pessoas eu vou tirar da minha vida até entender isso que você falou? Você não precisa conviver com ela, mas quanto mais eu entendo que no outro mexe comigo, eu ouvi uma questão que eu achei interessante, ele está aqui para a gente conversar, isso é a questão que a Marli trouxe, depois tiveram outras que eu vou voltando para a gente fechando. É a pessoa dizendo sobre como que nós temos uma capacidade de colocar as coisas como se fossem caixinhas, blocos, tá certo? Então, por exemplo, comer de boca aberta, mastigar, sabe? É feio. Então, eu pego e coloco isso no bloquinho do é feio, tá certo? Aí, por algum motivo, tô com problema no dente, ou tive alguma paralisia, tô com alguma coisa que eu não consigo comer com a boca fechadinha. Eu tenho que comer. Só que isso é feio, porque eu já coloquei no bloco do feio. Então, quando eu me vejo fazendo isso, isso é o quê? Feio. Aí, o que eu faço? Eu pego um chicote e começo a bater. Entende? Então, o que eu vejo no outro, ó que interessante, eu vejo no outro, coloco gosto, não gosto, certo, errado, feio, bonito, ó o que eu estou fazendo comigo. A hora que eu olho para mim e vejo em que bloquinho que eu tô, o que eu vou fazer comigo? Quer dizer, o outro não tem perdão, mas eu tenho. E às vezes não, aí começa a culpa, sabe? Começa aquela coisa de eu não sirvo e fica ruim. Então isso também está dentro do quê? Daquilo que é o nosso autoconhecimento. É me permitir. Eu tenho coisas boas, eu tenho coisas ruins. E lembra, nasci, cresci e desenvolvi. Então, eu posso crescer e desenvolver, eu posso mudar. Se eu estou indo por aqui, aqui não está legal, é hora de parar e pensar e eu posso redirecionar. Nos é permitido. Nos é dado livre arbítrio. Aí eu vou na fala da Núbia. Certo? Nós deixamos o outro ser. O outro pode ser o que ele quiser, desde que eu não deixe o outro fazer de mim o que ele quiser. Eu só vou deixar ele fazer o que eu quiser. Aí eu estou permitindo. E quer queira, quer não, a gente veio de um aspecto social que ele vem se modificando. E isso não sou eu que estou aqui dizendo pela primeira vez, isso é real. Então, por exemplo, eu fico imaginando como que era a minha bisavó, por exemplo, na conduta dela com o esposo. Era roupa na porta do banheiro, tá certo?
Era ela receber, às vezes, a voz assim, ó, hoje eu vou te usar, amanhã eu não vou te usar. Ou, você não tinha o querer, você tinha o fazer. Estava ali para servir do jeito que ele quisesse. Só que as coisas vieram o quê? Evoluindo. E hoje nós estamos num outro momento. Aonde, se não me falha a memória, o Nardelli colocou isso, que é o respeito às diferenças. É difícil isso? Nossa, como é difícil, gente. O dia que a gente entender que nós somos diferentes, mas nós podemos conviver com as diferenças, sabe? Acabou. Como diziam os mais assim, né? O que seria da remela se todo mundo gostasse do branco do olho? Tem quem gosta de uma coisa, tem quem gosta de outra, tá certo? Agora eu preciso entender, igual foi, acho que Elisa mesmo, o que isso tem de sentido para mim, qual o significado dessas coisas para mim. Porque às vezes, ó, a gente escuta, né, por exemplo, o ato do servir da mulher. Okay? Vamos pegar a rainha que faleceu agora, a Elizabeth. Pensa, essa mulher, ela assumiu um cargo, assim, um posto enorme. E eu queria ver o homem que tirava graça com essa mulher. Entretanto, você pensa na juventude dela, na jovialidade dela, a responsabilidade que ela assumiu e ela incorporou e ela conduziu isso muitíssimo bem. E durante toda a fala de quem retrata a rainha, é do quão amável ela era. Firme, mas amável. Então, pega lá atrás, né? Imagina essa mulher lá atrás. Agora, se nós formos lembrar, ela também tinha um homem, um marido, que parecia ser muito dócil, parceiro, companheiro, que soube respeitar aquilo que foi atribuído a ela. Então, eles conseguiram conviver muito bem. Isso diante do que a gente vê. Aquilo que a gente não vê, não vai dar para saber, né? Então, nesse sentido, a gente precisa, e aí eu coloco como uma necessidade, nós temos pilares dentro das nossas vidas. Quando a Núbia traz isso do outro, na ausência do outro, cadê eu? Entende? Porque esse outro pode ir embora. E eu vivi toda a minha vida em função deste outro. Tem que ser alguma coisa que eu vou dizer. Falar, não, eu fiz porque eu quis. Vamos pensar a mãe com filho? Não tem muito disso? Tem. Agora você me trata assim, né? Quando você era pequena, eu passava noites em claro, cuidando de você, da sua... Mas se para ele não fez sentido isso, não tem um significado, tem o que fazer, ele vai embora e vai deixar você. E o que você vai fazer? Você viveu como se fosse assim, a minha vida é o meu filho. A tua vida é a tua vida. Você fez porque você quis. O outro não. Então, na verdade, a gente precisa entender assim, onde estou eu, onde está esse outro, né? E aí eu preciso separar. Quando a gente casa, tem o eu, tem o outro e tem o nós, né? Eu e o outro. Mas a gente não perdeu a individualidade, a gente precisa saber como é que transita aí. Isso em toda relação, uma relação de trabalho, né, numa relação de terapia, o que sou eu, o que sou o outro. Imagina, às vezes o outro, o meu paciente, o meu cliente está trazendo uma situação que se esbarra muito na minha. E daqui a pouco eu, de terapeuta, estou passando a ser a paciente, porque estou tão entregue ali, aí como que a gente consegue ir separando? Ainda bem que sempre é tempo, né, de rever esse trajeto e de realinhar. Então, seja num relacionamento mãe e filho, seja num relacionamento familiar ou num relacionamento de trabalho, é sempre possível essa avaliação e esse realinhamento na postura correta. Exato, exato. E às vezes, Rose, quem, né, nós estamos aqui juntos,
E às vezes eu não tenho como mudar o outro, mas eu tenho como mudar a mim mesma. E às vezes até entender se esse outro realmente é necessário. Muito embora, ele fala assim, não tem jeito, nós vamos nos esbarrar com diferentes tipos de pessoas em qualquer situação. E tem um tema interessante, quanto mais eu me esquivar, tá certo, gente? Vou falar assim, ó, não quero mais viver, vou esconder debaixo da cama, para ninguém me achar que eu vou evitar de ouvir problema, de ver pessoas e tal, tá certo? Vamos imaginar, o que acontece? Quanto mais eu exercito estar com pessoas diferentes, em situações diferentes, quanto mais eu exercito olhar para mim, entender como que aquilo mexe comigo, em que momento que aquilo funcionou e que agora já não faz sentido mais, tá certo? A gente vai evoluindo, vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai acontecendo um monte de coisa, vai aposentando, né? Vai assim, tendo um turbilhão das nossas vidas. Então, às vezes, aquilo que eu fazia já não dá mais, aquele ciclo está fechando. Como que eu vou estar aberta a novas possibilidades? Então, eu considero que é necessário a gente pensar sobre aquilo que a gente vai construindo e refletindo. Não adianta eu fugir. Quando eu começo a encarar de frente, tanto que uma premissa, né, do processo terapêutico é você falar. A partir do momento que eu começo a falar, opa! Então, se você está com dificuldade, põe no papel, vai lá e escreve, o que você está sentindo? A hora que você lê, você fala, não, parece que já vai diminuindo, porque ele vai criando nova forma, ele não está só aqui. Sabe aquela coisa que a gente fala muito de uma energia que vai pressionando você aqui no cérebro, sabe? Assim, ela está te incomodando. Então, como? Agora é importante a gente pensar. Tem horas que o vizinho, o amigo, o esposo, o filho, eles vão me ajudar a caminhar, mas tem hora que eu preciso de profissionais que realmente me permitam isso. Kélia, nós já passamos aí do nosso horário proposto e ainda tem uma perguntinha para você lá da Aparo. Olha, como conviver com uma pessoa de 88 anos que nada está bom, que reclama de tudo? Uma pergunta de alguém que está lá na Aparo presencialmente, e o Daniel está transmitindo a pergunta aí para a gente. Obrigada, Daniel. Olha, Daniel, a gente, quando num tempo aí da live eu falei sobre isso, né, das idades dos nossos pais, o que acontece? Se para a gente no dia a dia, às vezes é difícil enfrentar a vida, imagina uma pessoa de 88 anos que às vezes não tem muito mais expectativa de vida. Então ela vai realmente, eu olho para ela, eu fico imaginando o quanto tudo isso pode ser muito sofrido. Então até para isso nós temos que nos preparar, né? Então vou pensar assim, eu estou com X idade, se eu tiver uma boa longevidade, eu vou chegar no 100. Como que é chegar aos 100 anos? Mas eu não vou conseguir, às vezes, chegar no 120, certo? Então vai chegar uma hora que realmente eu vou fechar o ciclo da minha vida. Como é que se deparar com isso? Então, essa pessoa de 88 anos, às vezes o fato dela reclamar tanto pode ser um pedido de socorro. Pode ser, olhem para mim, me dê um abraço, cuida de mim. Qual que é a melhor palavra? Me respeite neste momento, permita que eu esteja assim, não me julgue. Porque com 88 anos é muita coisa de vida, gente. É muita coisa. E aí, um outro ponto 86 anos, gente. Eu fico olhando para isso. Olha para a gente agora, né? Quantas dores físicas, quantas dores emocionais, mentais, sociais, de relacionamentos a gente tem. Imagina com 88. Às vezes essa pessoa não tem mais a liberdade de ir e vir, né? Eu queria... Aqui, Kélia, a mãe do Nardélio, que ele colocou, 86 anos e ainda cuida dele, o nome dela é Dona Justa.
Imagina, o tanto que alguém tem esse nome deve ser brava. Ela é Por justíssima. amor, pura dedicação aí, cuidado com o Nardem. Exato. Então, eu olho hoje muito para essa pessoa idosa e eu me vejo ali, tá certo? Eu me vejo, eu falo, eu estou caminhando para isso. Imagina se você não tem essa rede de apoio, tá certo, gente? Eu vou fazer algumas considerações, não leve isso pelo lado ruim da minha fala. A pessoa já anda mais devagar, a pessoa já faz mais, às vezes, xixi na roupa, tem que trocar mais vezes. A pessoa, às vezes, não consegue levantar sozinha. Às vezes, a pessoa, ela é repetida, ela fala a mesma coisa várias vezes. Então, nesta hora, quando que eu consigo me doar? E quando eu me coloco no lugar deste outro, né, pensando assim, o que é estar neste lugar, minimamente a gente deveria respeitar, repensar e dar um outro sentido, porque ele já não é jovenzinho mais. E aí, eu vou falar por mim, tá? Agora é a Kélia. O que é estar com 88 anos? Eu lembro de uma fala, vou concluir, vou falar da fala. O que é estar com 88 anos e que expectativa de vida eu tenho? Sabendo que eu não retorno à minha mais jovialidade, juventude, autonomia do jeito que eu tinha, tá? E sabendo que a tendência é ir declinando. Eu acho que eu também ia reclamar. Mas eu estou vendo com o outro, eu falo, Kelly, não reclama não. Não tem gente que vai cuidar de você. Pode ser chata, não. Não é? E aí eu fico pensando, eu vou falar sobre isso, quantas coisas a gente carregou até os 88 anos, né? Quantas vezes essa pessoa não reclamou? Ela aguentou. Agora com 88 ela resolveu. Quantos traumas essa pessoa viveu e aos 88 anos agora ela quer, né? Eu fico imaginando como que isso às vezes povoa a mente dela com remorso, com raiva, com dor. Ela quer falar disso, mas ela já está com 88. Por isso, ó, tô aqui. Como é que eu posso ir trabalhando comigo mesma para que eu tenha uma qualidade de vida melhor, um envelhecimento melhor? É preciso a gente entender o que nós somos e como que nós podemos fazer algo melhor. É preciso, porque senão, gente, o adoecimento, ele é certo, ele vem, tá certo? É difícil. Se fosse fácil, não seriam todos. Então, é uma honra a gente ter essa oportunidade de estar o quê? Vivo, poder ver, viver, e mesmo nas épocas ruins. Eu lembro daquele, né, eu falo assim, ó, nos campos de concentração, muitos que sobreviveram é porque trabalharam esse lado espiritual de buscar algo que fosse melhor. Eu não falei sobre o lado espiritual, mas eu considero ele assim. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Rose, mas é importante, porque é outra coisa que a gente não faz. Tem, são 3h15 da tarde, nós estamos aqui. Só 2 minutinhos, porque eu não seria completa se eu não falasse. Ó, que eu vou deixar outra coisa muito importante, mas que já foi dito por esse tempo. Mas o lado espiritual, porque às vezes a gente fala muito como se só religião fosse o lado espiritual. Tá certo? Mas o spirit, ele também é uma palavra do latim que vem sobre sopro, respiração. Fica sem respirar para você ver se você não morre. Então, o lado espiritual, quando a gente fala assim, respira, deixa o ar entrar, conta até 1000. Isso vai trazendo o quê? Um alívio para a gente, uma condição de uma mente melhor para poder entender o que está acontecendo. Tudo que a gente faz na impulsividade, tudo aquilo que a gente faz na revolta, às vezes a gente se arrepende, dá uma... Se reclua um pouquinho, né? Põe uma música gostosa, vai escutar isso, vai entender aonde que seu corpo dói, que pensamentos que estão vindo, procure pessoas que te levem a refletir, tá certo? Não pede pessoas só que
fazem assim para você, não, porque tem gente que está fazendo assim para te ver assim, mas na verdade está te querendo todo mal pelas costas. É importante alguém que nos traga a lucidez. Ó, você está fazendo desse jeito? Pensa. E se fosse o contrário, como que você pensaria? Como que você reagiria? Então, a parte espiritual, dentro dos pilares da vida, né? Vamos falar família, relacionamentos diversos, trabalho, lazer, saúde, tá certo? E o espiritual. Do mesmo jeito que a gente não trabalha autoconhecimento, a gente também não trabalha tanto o espiritual. E é necessário. Nas horas difíceis, os momentos delicados, é ele que vai trazendo esse ponto de equilíbrio para a gente. Tá certo? Uma pena, gente. Eu acho que a gente podia já aproveitar e ir até as 4, já estamos aqui. Tem um monte de gente que está chegando por agora. Acho que a gente já podia ficar o papo e ir até 4 da tarde. Ó, eu sou adepta do café. Vamos assim, ó. Cada um rapidinho vai lá, pega uma água, um café e a gente vai batendo um papo agora. Pronto. Da próxima vez a gente combina isso, né? Gente, agradecendo aí todos os comentários, né? Que legal ter vocês aqui, que legal ter essa participação tão intensa, né? Das pessoas, que troca gostosa aí esse tempo de esclarecimento, de troca mesmo com as pessoas que estão aqui com a gente. E para aqueles que vão ver a live depois, para aqueles que vão assistir no YouTube, que vão assistir posteriormente, já está agendada a nossa próxima live, segundo sábado de outubro. Então, 14 horas, coloca aí o lembretezinho no celular, faz esse compromisso de estar com a gente aqui, né? E que ótimo, que bom ter mais gente participando, que bom ter essa tarde tão gostosa aqui. Kélia, muito obrigado. Realmente, eu que agradeço. o tempo passou super rápido. Daquelas assim, pode fazer isso? Não, pode. Ó, meu coração. No meu coração não tem bonitinho. Todo mundo faz o coração, mas eu vou aprender. Tá lindo o teu coração. E é lindo. Eu pus muitas flores para vocês. Eu enchi minha mesa com todas as orquídeas floridas. Que joia, né? Muita vida transbordando do seu sorriso, do seu olhar, da sua vida. Quero que você venha uma outra vez depois para falar dessa Kélia artesã aí, ou quem sabe presencialmente na Aparo, para a gente trocar um pouco sobre esse lado artístico seu e que sempre existiu. Eu lembro que sempre nos finais de ano, nas últimas reuniões do Viva Vida, você fazia questão de ter um pouquinho desse tempo mesmo de arte. Nós temos muitas fotos, né, de momentos em que aconteceram oficinas, e muito legal saber que você está se dedicando ao artesanato. Gente, sigam a Kélia lá no Instagram. Fala para nós, Kélia, qual que é seu Instagram lá? Pra gente O meu é @Kelinha Artesanato. E assim, gente, eu me divirto, tá? Tem hora que eu tô achando que eu tô boa, aí eu vou estudar. O que eu tenho que estudar, ó, eu fiz até o mestrado em psicologia. Eu falei que eu acho que eu já estudei mais do que tudo que eu fiz enquanto psicologia. Por quê? Eu me permiti. Eu não sou boa nisso ainda, mas eu vou exercitar e eu vou melhorar daquilo que eu sou. Então, é uma descoberta sempre, é o permitir. E eu considero assim, ó, tô ficando melhor. Isso é gostoso de trabalhar. E me diverte. Eu acredito, foi a pergunta que disse assim, é importante que aquilo faça sentido para você. Uhum. Tá? E lembra que ter sentido é mexer com aquilo que são seus afetos, aquilo que te afeta, que te impacta, que te faz bem. E ter sentido é aquilo que te leva para alguma direção. É a pergunta da Viviane lá no início da live, perguntando qual tinha sido o melhor Viva Vida até então.
E aí, essa é a sua resposta, né? Aquele que mais fez sentido para quem está aqui, ou que pedacinhos de cada vida vieram construindo quem nós somos hoje. Gente, obrigado pelo carinho de todos. Eu acho que a gente não está com coragem para despedir, viu, Kelly? Verdade, verdade. Saudades. Com tanto carinho, com tanta atenção, que a gente está sem coragem para encerrar. Mas encerramos dessa vez. Abençoado sábado e um abençoado domingo. E nos encontramos novamente em outubro, tá bom? Um abraço a todos.